Seja muito bem-vinda ao podcast Pedagoga 6K, um programa, mais um episódio desse programa, onde eu vou falar sobre a oportunidade que poucas pedagogas estão aproveitando e que leva aos R$6.000 por mês. Muito prazer, eu sou a Anne, eu sou pedagoga e no episódio de hoje eu vou te provar que a experiência não é o único fator determinante para ser uma profissional reconhecida e chegar aos R$6.000 por mês. É lógico que não existe nenhum caminho feito, caminho pronto pra gente. Eu sempre digo que o caminho se faz caminhando. E a experiência, ela faz parte desse processo, ela faz parte desse caminhar que você precisa trilhar. De fato, não existe experiência se você não começar a caminhar, se você não começar a se arriscar. Essa live, ela não é uma simples live, a gente não vai falar sobre um assunto qualquer, mas é uma live para te mostrar que a sua insegurança, que o seu medo pode ter sido criado pela forma que você foi tratada em toda a sua trajetória, e isso te fez acreditar que de fato você não era capaz por não ter uma quantidade um tempo de experiência. E eu tô aqui hoje para te contar sobre a insegurança, sobre essa falta de experiência, essa mentalidade que eu criei, que quase me fez, de fato, desistir da minha carreira, de desistir dos meus sonhos, quase me fizeram acreditar que, de fato, eu não era capaz. E eu posso te garantir que falta de experiência não é um motivo para que você não inicie com os seus atendimentos. Todo mundo começa do zero. E quem não dá o primeiro passo vai ficar lá para sempre, no 0 a 0. E eu te pergunto, você quer ficar no 0 a 0 a vida toda reclamando que não te dão oportunidade porque você não tem experiência? Ou você quer começar a caminhar e criar suas próprias oportunidades, tendo sucesso, sendo uma profissional reconhecida e faturando os seus R$6.000 por mês? Então, a maior vantagem que você vai ter ao me acompanhar, ao ficar comigo aqui nessa live até o final, é conhecer estratégias que vão te ajudar e não te deixar desanimar pelo seu caminho, na sua trajetória profissional. Então, eu vou te mostrar aqui hoje 3 dicas para você, se você quiser seguir, para você que quer chegar cada vez mais perto dos R$6.000 por mês. Vamos lá, caneta e papel na mão, anota aí, vamos falar sobre a primeira dica. E a primeira dica que eu vou te dar, pedagoga, é que você não fique dependendo de escolas particulares, tá? Vou te falar como foi a minha experiência e a crença que eu criei sobre mim, sobre o meu trabalho, levando currículos e acreditando que as escolas particulares eram a minha única oportunidade de trabalho. Assim que eu me formei, eu havia feito estágio em uma escola particular aqui na minha cidade e não foi um estágio qualquer. Quando eu fui fazer esse estágio, era uma sala do primeiro ano e tinha uma criança que precisava de um apoio, que tinha síndrome de Down, e eu trabalhava de manhã, eu fazia um estágio remunerado na prefeitura e eu não tinha o horário da manhã disponível, justamente porque ele estava sendo ocupado por esse estágio remunerado na educação infantil, mas eu precisava entregar a papelada na faculdade com a carga horária do estágio do ensino fundamental. E quando eu fui nessa escola pedir para fazer esse estágio, eles disseram que eu poderia realizar o estágio, mas que teria que ser no período da manhã. E por quê? Justamente eles queriam me usar, para estar com essa criança, porque ela precisava de um apoio e eles não teriam custo com essa criança, porque eu estaria ali fazendo esse estágio obrigatório, no qual eu não receberia nada. E aí foi um rolo, eu precisei mudar toda a minha rotina, eu precisei trocar o meu horário na escola que eu trabalhava, e eu não queria, porque eu gostava do período da manhã e o estágio era por um período temporário, só esse estágio não remunerado, que era obrigatório da faculdade. E mesmo assim eu fiz, porque eu precisava fazer,
e fui trabalhar nessa outra escola. Então eu trabalhava de manhã nesse estágio não remunerado, como apoio para essa criança, né, prestando ali esse apoio, que não era a minha função, mas a escola me colocou ali, eu precisava dessa carga horária do estágio. Depois eu trabalhava à tarde na prefeitura, no estágio remunerado, e à noite eu ia para a faculdade. Mas enfim, pensei eu, né, uma sementinha que eu estou plantando. No futuro, se eu precisar de entregar um currículo, essa escola já vai conhecer o meu trabalho e vai ser mais fácil para que eu consiga um emprego remunerado depois. Porém, não foi assim que aconteceu. Logo depois que eu estava formada, eu fiquei sabendo que essa escola estava precisando de funcionários ali, e eu levei o meu currículo e eu simplesmente nem fui chamada para uma entrevista. E isso causou em mim um bloqueio muito grande, uma insegurança muito grande, porque eu pensava, poxa vida, eu devo ser muito ruim mesmo, porque eu fiz estágio aqui, eles conhecem o meu trabalho, e na hora de dar uma oportunidade para alguém, não se interessaram, não quiseram nem fazer uma entrevista comigo. E isso foi acontecendo com outras escolas, aí pior ainda, né? Escolas que não conheciam o meu trabalho. E toda vez eu levava o meu currículo, e às vezes alguma conhecida, alguma pessoa, né, que eu conhecia, levava um currículo também, e eles chamavam ela para fazer entrevista, contratavam aquela pessoa, e eu não. E eu ficava assim, gente, por que comigo não dá certo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que essa experiência que eles exigem, e né, qual que é a experiência, qual que é o tempo de experiência que eles exigem? Isso foi causando uma crença em mim de que eu não era capaz, de que eu não era aceita, de que eu não conseguiria um trabalho por não ter essa experiência, de que ninguém iria me contratar. E isso foi um sentimento muito ruim. Talvez você também esteja passando por esse momento aí de levar currículos e ninguém querer, e as pessoas falarem que você não tem experiência. E eu já quero te chamar, né, chamar a sua atenção e te falar, não deixe que isso se torne uma crença determinante para você, assim como se tornou para mim durante muito tempo. Durante muito tempo, eu já nem levava mais currículos porque eu falava, ninguém vai me contratar. O trabalho do outro é melhor que eu. Criou todo esse sentimento de comparação. Contrataram a outra pessoa e não me contrataram. Não me chamaram nem para uma entrevista. E eu carreguei isso durante muito tempo. E a insegurança que isso me trouxe foi muito ruim. Então, se isso acontece com você nesse momento, ou se você está se formando agora, eu te digo, não deixe que isso seja uma crença determinante aí para a sua profissão. Não deixe que um currículo não acolhido, uma entrevista você não ser chamada para uma entrevista, não deixe que isso se torne algo determinante na sua profissão para te dizer se você é boa ou não, tá bom? Segunda dica, se arme de conhecimento. Estude muito, mas como eu falei na live anterior, não deixe que esses estudos, que essas formações se tornem uma fuga para você, tá bom? Mas se arme de conhecimento. Por quê? Lógico, como eu disse, a gente começa do zero. Nem sempre você vai ter ali essa experiência em sala de aula, essa experiência nos atendimentos. E o que vai te dar segurança, o que vai te dar embasamento, vai ser justamente a tua formação, os teus estudos. A gente precisa tirar essa ideia, sabe, de experiência. O que é essa experiência, né? O que é de fato essa experiência que as pessoas pedem? Porque eu conheço pessoas que começaram do zero, que eram muito dedicadas, muito empenhadas, e começaram ali do zero comigo, pessoas que eram estagiárias ou colegas de trabalho e que eram muito boas. E eu também conheci pessoas que tinham tempo de experiência, mas que não se dedicavam, não estudavam, e essa experiência não valia de praticamente nada. Quando a gente pensa em experiência, a gente tem que pensar qual é a qualidade dessa experiência. E se as pessoas exigem de você essa experiência, mostre que você é experiente em conteúdo, em formação, nessa autoridade que você pode mostrar através de tudo que você aprender, através de tudo que você pode transformar com esse aprendizado, com esse conhecimento que você tem. E a terceira dica, desconstrua a ideia de que você precisa estar pronta para começar. Eu falei isso esses dias num post e vou falar aqui de novo.
Cada criança vai ser uma escola para você. Então não adianta você ficar esperando para você começar. Muitas meninas falam comigo na mentoria, me procuram para pedir dicas e elas falam, vejo muitos comentários também de outras meninas. Ai, como que eu vou fazer? Nunca trabalhei com uma criança assim, 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 assado. Você nunca vai trabalhar com pessoas iguais, com crianças iguais. É isso que a gente precisa entender. É isso que eu falo, que eu explico no meu método, que eu falo no método API. Trabalhar com atendimento pedagógico individualizado é entender que cada criança é única, que cada família é única, que não existe receitinha de bolo para trabalhar e ter resultado, que não existe uma forma única e uma forma mágica para você trabalhar com essas crianças e ter resultados iguais. Vocês precisam entender que quando a gente lida com crianças, quando a gente lida com desenvolvimento, com aprendizagem, ela acontece de uma forma muito única e específica com cada indivíduo. E a nossa missão é justamente entender como essa criança aprende e construir estratégias para que ela possa aprender e se desenvolver. Então, construa essa ideia de que você vai precisar estar pronta e conhecer sobre tudo para começar com seus atendimentos, porque isso nunca vai acontecer, justamente porque cada pessoa é única. Eu sou única, você é única, a gente pode se parecer em muitas coisas, mas cada um vai ter um jeito muito específico. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, mas se tem uma coisa que não funciona para mim é estudar no computador. Eu preciso do papel, eu preciso ler, eu preciso riscar, eu preciso rabiscar ali. E todo o conteúdo que eu estudo eu preciso grifar e depois eu preciso reescrever aquele conteúdo que eu risquei, que eu grifei. Porque eu aprendo assim. E eu posso oferecer essa forma de aprendizado para a criança que eu estou atendendo, mas eu preciso apresentar outras também. E eu preciso estudar aquela criança, como que ela aprende, como que o aprendizado se dá para ela. Se eu não fizer isso, o meu trabalho não vai ter resultados. Vai ser a mesma coisa de estar na sala de aula com uma criança, com um monte de crianças juntas. Se eu pensar que eu vou estar pronta e que eu vou ter uma receita de bolo pronta para trabalhar com aquela criança, eu posso continuar na sala de aula e não preciso trabalhar a individualidade, né? Não tem como você trabalhar com essa ideia do único, do individual e querer esperar estar pronta. Cada criança vai ser uma escola para você. Cada criança vai te ensinar mais. Cada criança vai te motivar a estudar mais. Cada criança vai ser essa nova experiência para você. Claro que a partir das experiências que você for tendo, você vai ampliando ali o seu repertório, você vai buscando outras formas de como ensinar, de como fazer esse conteúdo chegar para as crianças de uma forma que tenha mais efeito, mas cada criança vai ser essa escola para você. E isso é lindo, tá vendo? Você não precisa depender de uma única escola para te contratar, porque você vai ter um monte de escolas para você que vão acreditar no seu trabalho e que vão te fazer ter essa experiência. No início, todo início é muito difícil, isso é normal. Mas só depois de começar que você vai conseguir resultados e conquistar aí os seus primeiros clientes. Como eu disse, você tem duas opções: tentar ou ficar aí no zero. E se você não tentar e se você optar por ficar aí no zero, esse zero vai ser para sempre, ele não vai mudar. Mas se você decidir mudar, se você decidir arriscar e construir o seu caminho a partir do momento que você vai caminhando, com certeza você vai ter resultados muito diferentes de quem escolher ficar aí no 0 a 0. E aí eu vou te falar aqui algumas outras dicas para que você seja assertiva aí ao conquistar os seus clientes, para que você possa dar os seus primeiros passos. Eu te falei que existe um caminho que você precisa caminhar, então eu vou te falar aqui como você iniciar esse caminho. Primeira coisa, defina o seu público. Qual público você quer trabalhar? Defina o seu público. Eu já falei isso, né, sobre a sua atuação nos episódios anteriores, mas estou reforçando aqui para você. Defina o seu público. A partir do seu público definido de trabalho,
você vai começar a caminhar. Faça um bom trabalho, tenha resultados, seja pontual, acolha, seja educada. Tudo isso vai fazer com que esse caminho que você está realizando, com que essa trajetória tenha resultados mais positivos para você. E seja criativa. A criatividade, com certeza, é algo que nós, enquanto profissionais da infância, profissionais da educação, precisamos ter ali. A criatividade, ela faz toda a diferença no nosso trabalho. Isso tudo que eu te falei faz muito mais a diferença do que a experiência de forma isolada. Então, você definir o seu público, você fazer um bom trabalho, você ser criativa, isso vai fazer com que você tenha muito mais resultados do que você ficar com essa crença limitante de que você precisa ter experiência e que alguém precisa acreditar no seu trabalho para te dar uma oportunidade. A primeira pessoa que precisa acreditar no seu trabalho é você. Você precisa acreditar no seu trabalho. Você não precisa depender de alguém acreditar em você e te oferecer uma oportunidade, porque julgou que você tem ou não experiência. Eu sempre esperei esses elogios vir de fora. Contar um fato para vocês. Quando eu comecei a trabalhar na Casa Rosa, não sei se todo mundo sabe, mas eu tive um período aqui na cidade que eu participei de um projeto lindo, maravilhoso, que era a Casa Rosa, que era uma escola que trabalhava dentro da abordagem de Reggio Emília, e foi uma experiência muito única para mim. E a Tânia, a fundadora, infelizmente ela faleceu em 2020, mas ela trabalhou comigo na rede pública, a gente era colega de trabalho, e quando ela foi iniciar o projeto da Casa Rosa, ela me escolheu. Ela entrou em contato comigo e ela falou: Anne, eu quero que você trabalhe comigo. E isso pra mim foi, nossa, a Tânia me escolheu. Nenhuma escola nunca me escolheu, eu levando o currículo, eu falando do meu trabalho, ninguém nunca me escolheu, mas ela me escolheu sem ter um currículo, sem eu entregar um currículo, porque ela trabalhou comigo e ela viu como eu trabalho e ela quis que eu estivesse aqui. E isso veio assim, de uma forma pra mim de, nossa, você é boa, ela te escolheu. Isso foi bom? Claro, foi muito bom, foi muito bom. Porém, eu ainda não conseguia acreditar em mim, porque eu esperava que esses elogios viessem de fora. Eu esperava sempre ter alguém falando: nossa, Anne, faz sim, é muito bom o seu trabalho, é legal, vai lá, você consegue. E mesmo as pessoas falando, mesmo eu tendo ali pessoas que acreditavam em mim, por eu ter ficado tanto tempo vivendo essa crença de que ninguém acreditava em mim, que eu não era boa o suficiente para ser escolhida para trabalhar numa escola particular, quando alguém me escolheu, eu não acreditava. Eu não acreditava, porque esses elogios vinham de fora e eu não estava convencida disso. E eu me lembro uma vez, uma fala da Tânia, que a gente estava falando sobre algum assunto, não lembro qual era, e eu peguei e falei que eu me sentia muito insegura, que eu achava que eu não estava boa o suficiente ainda, que eu precisava estudar mais sobre determinado assunto. E eu sempre fui uma pessoa que defendia muitas minhas ideias. Sempre fui uma pessoa que falei muito nas reuniões, sempre expunha ali o que eu pensava. E quando eu falei isso, a Tânia falou: nossa, mas não parece. Você fala tão bem daquilo que você acredita, daquilo que você estuda, você fala com tanta propriedade, você é uma menina tão inteligente, por que você não acredita que você é capaz? Eu lembro que nesse dia eu até chorei, porque realmente era uma coisa que eu tinha ferido ali. Mexia muito comigo eu pensar que ninguém nunca tinha me dado uma oportunidade de trabalhar numa escola particular, e isso caiu pra mim como eu não era capaz. Eu olhava sempre: eu não sou capaz, ninguém vai me escolher, eu nunca vou conseguir o emprego porque eu não sou boa o suficiente, fulana consegue, eu não consigo. Então foram tantos sentimentos que eu fui criando e fui tendo como crença, que quando alguém me escolheu, eu fiquei muito feliz, mas não foi o suficiente. Eu precisei eu acreditar, né? Chegar um momento que eu comecei a acreditar no meu trabalho. Cada vez que eu levava um currículo e eu não era nem chamada, e eu via outras pessoas sendo chamadas, que às vezes eu julgava até menos competentes do que eu alimentava esse pensamento: não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz, ela é melhor do que eu.
E isso tudo me fez muito mal. Durante muito tempo impediu com que eu pudesse ter sucesso na minha carreira, de que eu pudesse fazer as coisas da forma que eu de fato acreditava. E você pode se perguntar, será que eu também consigo mudar? Será que eu também consigo conquistar esse resultado, faturar 6 mil reais por mês, trabalhando com aquilo que eu gosto? E eu te digo que com certeza, que você consegue. Mas que você precisa estar disposta e você precisa se convencer que esse caminho se faz caminhando. Não existe caminho pronto. Eu fiquei muito tempo esperando alguém me chamar para caminhar nessa estrada que já estava pronta e eu não conseguia entender que eu precisava criar a minha própria estrada, o meu próprio caminho. E por muito tempo eu não caminhei. Eu parei nessa estrada e fiquei ali esperando alguém passar e me dar uma carona. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Você precisa escrever a sua própria história. Você precisa parar de mendigar um papel de figurante na história dos outros. Se você sempre ficar mendigando esse papel de figurante e ninguém te chamar para ser apenas figurante, você nunca vai conseguir ser protagonista da tua própria história. Você precisa acreditar, escrever e acreditar na sua própria história. Você só não alcançou o sucesso profissional até hoje, pois você deixou que outras pessoas te convencessem de que você não era capaz, até chegar um momento que você também acreditou que você não é capaz. Mas eu tô aqui hoje para te dizer o contrário, que você é sim capaz, que você pode sim conquistar e conseguir ir mais longe na sua carreira profissional. Mas, como eu disse, o elogio não adianta vir de fora, você também precisa acreditar. Não adianta nada eu te falar que você é capaz, se você também não acreditar que você é capaz. Eu vivi muito tempo nesse papel de vítima da minha história e que eu usava o sucesso do outro para justificar o meu fracasso e não fazia simplesmente nada para mudar. Eu me comparava o tempo todo, eu tinha muito medo de errar e com esse medo de errar eu simplesmente não arriscava. Como eu disse, ficava no 0 a 0. E eu vou te dar mais uma prova de que a experiência sozinha não é sinônimo de um bom trabalho, como tentaram te convencer, como me convenceram por um bom tempo. Vamos falar então agora sobre uma polêmica. A gente já falou sobre isso nos posts, gerou ali todo um alvoroço. Mas vamos falar aqui agora sobre as professoras dinossauro. Apelidei ali as professoras dinossauro. Talvez você conheça aí alguma professora Dino. Vou te dar algumas características dessa professora Dino, tá bom? A professora dinossauro é aquela professora que não evolui. É aquele tipo de pessoa que não estuda, que não muda, que é professora há 20 anos e acha que da mesma forma que aprendeu há 20 anos, continua tentando aplicar os mesmos métodos, a mesma forma de ensino. Quando eu digo professora Dino, eu não digo só sobre professoras que têm muita idade ou que têm muito tempo de carreira, mas a gente sabe que tem professora dinossauro aí que está entrando agora e que também tem essa mentalidade de não inovar, de não fazer diferente. Essas professoras muitas vezes elas têm anos de experiência, muito tempo de experiência, mas a experiência não garante o sucesso dos alunos. Não garante uma afetividade com aquelas crianças, um envolvimento. Então, as professoras dinossauro estão aí, por aí. E eu estou falando sobre isso justamente porque eu quero te convencer de que a experiência não garante sucesso. A experiência sozinha, de forma isolada, ela não garante o seu sucesso profissional, assim como ela não garante resultado na vida daquelas crianças. Eu tô cansada de ver professores que se dizem aí super experientes e que não sabem alfabetizar uma criança. Eu fico vendo assim, ó, aqueles métodos totalmente ultrapassados, não sabem fazer uma avaliação da criança, se baseiam só no papel, na receitinha. O caderno de planejamento já deve estar até amarelado de tanto tempo que usa o mesmo planejamento. Não entende que as crianças mudaram, que os anos se passaram e que a gente precisa renovar, a gente precisa estar em constante estudo.
Então, a experiência de forma isolada não garante. Eu tenho certeza que você conhece pessoas aí que trabalham e que estão nessa posição de professoras dinossauro, que têm anos de experiências, mas que, infelizmente, não estão conseguindo mudar a própria história, não estão conseguindo mudar a vida aí das crianças, das famílias que estão em sala de aula. E eu quero te dizer isso. Olhe para a sua história, para a sua trajetória com muito amor, com muito carinho. Não desconsidere as pequenas experiências, os seus estudos, a sua faculdade, a sua formação, a sua especialização. Muitas meninas, assim como eu, têm um monte de pós aí. Eu ficava fazendo um monte de pós-graduação porque eu acreditava que essas pós que iam me dar a experiência que tanto pediam, né, quando eu entregava ali um currículo. Então, não se sintam desmotivadas quando alguém olhar para você e falar que você não tem experiência. Pelo contrário, olhe para aquilo que você tem experiência, sim. Olhe para as coisas que te deram experiência, que talvez não seja uma experiência que a escola pede ali, mas para toda a tua trajetória, teu tempo de estudo, teu tempo de dedicação. E não se prenda unicamente a trabalhar em um lugar onde você vai levar o currículo e vai ter experiência ou não. Mas comece a traçar, realizar aí a tua trajetória, o teu caminho, tendo visão de que você pode trabalhar de uma forma diferente, nessa forma individualizada com a criança, e que cada criança vai ser uma escola para você, que cada criança vai te dar cada vez mais experiência. E assim, em como todas as outras lives, em como todos os nossos outros episódios, tem tarefa. Espero que vocês estejam cumprindo com as tarefas anteriores, né? Nós tivemos ali a primeira vez que nós falamos sobre perfil, que eu falei para vocês estudarem aí sobre o perfil de atuação, como vocês querem atuar. Depois nós falamos mais especificamente sobre o método, também teve tarefinha. E hoje vou deixar mais uma tarefa para que você comece a aplicar aí. Você vai listar todas as suas formações, mesmo que seja só dentro da graduação, mesmo que você coloque essa crença limitante para você de eu só fiz a pedagogia, não tenho experiência, nenhuma outra especialização. Você aprendeu muita coisa dentro da pedagogia. Talvez só te falte olhar para aquilo que você aprendeu. Nós temos a mania de olhar para a pedagogia como uma coisa muito pequena, porque nos convenceram de que é uma profissão pequena e ela não é uma profissão pequena. A pedagogia não é a profissão mais barata que você faz só porque é barato. Não é a profissão que você escolhe só porque é mais fácil. Muito pelo contrário. A pedagogia, ela só vai ser valorizada quando nós, profissionais, começarmos a valorizar, a nos valorizar, a olhar para o nosso conteúdo estudado ali com mais carinho, com mais respeito. Então, para começar, liste dentro da sua formação tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você possa ter dúvidas talvez e você possa pesquisar e se aprofundar mais. Nós precisamos sim saber sobre leis que envolvam a educação, nós precisamos saber sobre o desenvolvimento infantil, nós precisamos saber sobre tantas coisas e que as pessoas olham e falam que a gente não tem experiência. A gente tem sim experiência, a gente estudou muito para isso. E então olhe para isso e liste, coloque no papel para que fique de forma bem visual para você. Vai lá, pega o seu diploma, vai olhar lá as matérias. Se tiver alguma que você esqueceu, que você precisa retomar, estudar mais um pouquinho, estude. E olhe para tudo isso com carinho, valorize. Pense em tudo que você pode ofertar por meio desse conhecimento adquirido, por tudo aquilo que você estudou. Né? Se você tem alguma especialização, se você tem alguma outra formação, olhe para ela, olhe para tudo isso. Tira o diploma da gaveta. Tira o diploma da gaveta e arranca de vez essa crença de que você não tem experiência e por isso você não pode trabalhar. Vamos colocar esse diploma aí que está escondido debaixo dentro da gaveta. Vamos colocar em prática esses conteúdos que foram aprendidos aí. E você vai perceber que você tem sim muita experiência, que ela só é diferente dessa experiência
que te fizeram acreditar que você não tem. E o caminho, com certeza, se faz caminhando. Essa experiência você vai adquirindo com o tempo, com os passos que você for dando. E eu não vou te enganar, eu não vou te falar que você vai simplesmente começar e vai dar tudo certo. A gente vai errar muito, com certeza, isso durante toda a nossa vida, em qualquer área da nossa vida. A gente aprende assim, a gente erra, a gente revisa os erros e aí a gente vai lá e novamente faz e vai acertando. Isso é experiência, isso é fazer o caminho caminhando, tá bom? Você vai, faz o caminho, aí às vezes você erra, aí tem que voltar, aí fica cansado, descansa um pouco. Mas olha pra você ver que quando a gente olha pra tudo isso que eu tô falando, pensando num caminho, fica muito mais visual da gente conseguir ali enxergar. Pensa só, pensa que a tua carreira, que a tua trajetória profissional é um caminho, uma estrada. Visualiza isso comigo agora. Você tá caminhando. Se de repente você para e senta e não levanta mais, o que vai acontecer? Você vai ficar estagnada, você vai ficar sentada ali para sempre e nada vai mudar. Mas, se você caminha, vai caminhando, tropeça, machuca, dá uma pausa, bebe uma água, recomeça, você vai sempre avançar. Independente se o seu ritmo for muito rápido ou se ele for devagar, independente se você errar o caminho e precisar pensar, precisar refazer, independente de tudo isso, se você continua caminhando, você sempre vai estar avançando, sempre vai estar avançando. Diferente se você sentar ali na beira da estrada e ficar esperando alguém passar para te ajudar, né? Então, eu espero que vocês tenham anotado, espero que vocês façam de fato isso que eu falei para vocês, listem e vocês vão ver como que vocês têm ali uma grande experiência assim, muito conhecimento, muita coisa boa a ofertar às pessoas. Tenho certeza que muito você pode contribuir, você pode ajudar na vida de crianças, na vida de muitas famílias, mas você precisa acreditar. Não espere essa criança vir de fora. Se você tem aí ainda esse medo, essa insegurança por conta de tudo aquilo que te falaram, por conta de tudo aquilo que te fizeram acreditar, hoje é o dia de você romper com isso e começar a escrever a tua história e, como eu disse, parar de querer ser figurante na história que o outro escreve e começar a ser protagonista na tua própria história. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí mais uma vez todos vocês que ficaram aqui comigo.